Muito boa noite, nação. Começando mais um pós-jogo do Info Bahia. Derrota para o nosso rival, vitória por 2-1 no Barradão. Jogo abaixo do Bahia, na minha opinião, né? Jogo ruim do Bahia, na minha opinião, principalmente no setor ofensivo. O Bahia não conseguiu produzir muita coisa, mesmo com o trio de ataque que a gente esperava, né? Com bastante velocidade, com Sanabria, Ademir e Thiago, a gente não conseguiu produzir. Sanabria muito abaixo no jogo de hoje, parece que sentiu o clássico, não acertou absolutamente nada, né? Ademir conseguiu algumas escapadas, conseguiu incomodar um pouco mais. Thiago, para mim, foi o melhor jogador do Bahia em campo. Foi o que mais tentou, foi o que mais se esforçou, né? Foi o que mais incomodou, de alguma maneira, a defesa do Vitória. Mas é um clássico que se decide, na minha opinião, em duas falhas individuais, né? Da equipe do Bahia. Arias comete o pênalti infantil, de novo, mais uma vez. Né? São, nos últimos 8 pênaltis que o Bahia sofreu, 3 foram cometidos por Santiago Arias, um jogador de 33 anos, né? Jogador de Copa do Mundo, jogador com a experiência que Santiago Arias tem. Ele não pode cometer aquele tipo de falha, né? De abrir o braço daquela forma, e o pênalti foi claríssimo, né? Claríssimo. Ele chega a ficar sem graça, né? Com tamanha bobagem que ele faz ali naquele cruzamento no primeiro tempo. E o Bahia consegue, né? Mesmo aos trancos e barrancos ali, mesmo fazendo um jogo ok, né? Não passou disso. A gente conseguiu achar um gol porque o time do Vitória é um time frágil, né? E a gente, numa jogada ali de condução do Acevedo, ele faz uma boa jogada por dentro, acha um passe ali, não sei se ele tentou chutar, se ele tentou tocar, mas o Thiago consegue muito bem se infiltrar na defesa do Vitória, empata o jogo, e a gente vai para o intervalo de jogo com um empate bom, né? O empate, o resultado, a gente conseguiu trazer um empate no primeiro tempo, foi bom pra gente, né? Só que aí no segundo tempo, velho, mais uma vez, né, em uma falha defensiva, uma falha bizonha, e aí Rezende, infelizmente, é isso aí, né? Infelizmente, Rezende é isso aí. Ele faz um jogo bom, né? Faz um jogo interessante, mas no outro, ele simplesmente consegue entregar o resultado, né? Infelizmente, né, o jogador, quando ele é um jogador que é mediano, né, para ser tranquilo, né, em relação ao que o Rezende realmente é, ele não consegue sustentar durante muito tempo uma boa fase, né? Então a gente viu o Rezende simplesmente entregar o resultado no Barradão e a gente conseguiu perder o jogo, né, através de duas falhas. Acho que o Rogério também teve muitos equívocos, principalmente nas leituras do segundo tempo, nas alterações, né? A gente viu ali as alterações, para mim, equivocadas do Rogério. Né? Ele tirar Acevedo e manter Rezende em campo, para mim, é uma vergonha. É uma vergonha, assim. Depois do que Rezende fez, ele manter Rezende em campo, para mim, é uma vergonha mesmo, assim. Não dá para entender, né? Eu até consigo compreender, apesar de não concordar, eu até consigo compreender a ideia de começar com Rezende pela esquerda por uma questão muito simples. Bola aérea, né? O Vitória tinha 3 zagueiros, e o Bahia precisava aumentar sua estatura, né? A gente não tinha, por exemplo, o William José, então a gente precisava de uma peça para elevar essa estatura, né? Ainda mais porque o Vitória é um time que tem uma bola parada muito forte e tem jogadores altos, né? Tem jogadores altos, o nosso rival. Então, eu até entendo, de fato, apesar de não concordar, né? Até porque eu acho que a altura do Iago para o Rezende existe uma diferença, mas não é tão grande assim. O Iago é um jogador de 1,81m, né? Então é um jogador que tem acima de 1,80m, tem uma boa estatura, né? E fez um jogo bom contra o Flamengo. Ele precisava, na minha opinião, de uma sequência, né? Você ter 2 laterais esquerdos no banco e você optar por colocar um zagueiro improvisado de lateral esquerdo, ou melhor, um volante, né? Que pode jogar de zagueiro, que pode jogar de lateral, que o Rogério fica nesse samba ali com o Rezende, né? E tentando de alguma maneira achar uma posição para ele. Rezende terminou comprometendo o jogo da gente e, para mim, o resultado fica muito na conta de falhas individuais, né? Tanto do Arias quanto do Rezende. De verdade, não foi um bom jogo do Bahia, mas mesmo o Bahia sem fazer um bom jogo e mesmo com todos os desfalques, o Bahia fez um jogo minimamente competitivo, né? E a gente esbarrou em limitações, né? Inclusive a gente finalizou até mais do que o Vitória, né? Nós finalizamos 11 vezes contra 9 do Vitória, né? O Lucas Arcanjo fez mais defesas do que o Ronaldo fez, né? Mas a verdade é que o Vitória estava mais inteiro no jogo, estava mais ligado no jogo, né? Não dá para entender como é que o Bahia oscila tanto, né, em jogos fora de casa. Não dá para entender. Os jogadores ficam completamente desligados, né? Parece que o nível de concentração cai só porque o Bahia não está jogando na Fonte Nova. Não dá para entender o motivo, a motivação, né, dessas questões. E a gente sai com uma derrota complicada, né?
A gente ainda viu o Fluminense, que estava tropeçando em casa contra o Juventude, fazer um gol no final espírita, né, com o Thiago Silva. Uma bola que sobrou ali na área, ele, sei lá, emendou um velotrol ali, a bola termina entrando na bochecha da rede, o Fluminense faz 1-0 no último minuto do jogo, né, com o Thiago Silva. E a gente vê o Fluminense encostar, né? O Fluminense chegou a 41, né? A gente tem agora 43, ficamos nos 43. O Fluminense chegou a 41 e a gente viu o Mirassol se distanciar um pouco mais, né? O Mirassol chegando a 49 pontos, abrindo 6 pontos para o Botafogo e 6 pontos para a equipe do Bahia, ainda que o Bahia ainda tem um jogo a menos, né? Porém, ainda que a gente vence o jogo a menos e vence o Grêmio, o Bahia ficaria 3 pontos atrás do Mirassol. É terra arrasada, velho? Não é terra arrasada, né? Mas é, mais uma vez, irritante, é mais uma vez frustrante a maneira que a gente não consegue desempenhar um bom futebol fora de casa. A diferença é essa. Não dá pra gente ser apenas um time que vai para fora de casa para perder. Ainda que o Bahia tenha feito 3 resultados positivos fora de casa, né? O Bahia venceu 3 jogos, mas a campanha do Bahia fora de casa é horrorosa, velho. É horrorosa, né? E assim, velho, eu entendo o torcedor, né, que tá nessa agonia de G4 já era e tal, velho. Cada um tem uma percepção diferente, né? Eu vejo de outra forma. O Bahia tem ainda 11 jogos a disputar, desses 11, 6 jogos na Fonte Nova, e a nossa sequência final do campeonato ainda é uma sequência bastante factível. Então, eu acho que ainda tem muita lenha para queimar, né? Eu entendo o torcedor estar chateado, a gente perdeu um clássico, e tem que estar mesmo. Agora, eu não sou adepto, de fato, dessa terra arrasada, dessa agonia, né? Se vocês esperam, né, que eu entre nessa de, meu Deus do céu, o ano acabou e isso aqui, não vai acontecer aqui, tá? É um jogo ruim, mais uma vez, né? Um jogo que a gente até competiu, mas tecnicamente foi um jogo muito abaixo, né? Os nossos jogadores não conseguiram tecnicamente desenvolver. Rodrigo Nestor não jogou bem, né? O Santiago Arias fez uma partida muito ruim. Né? Eu acho que os destaques do Bahia, na verdade, foram o Ronaldo, né? Pela defesa que ele fez ali no chute do Dudu, enfim, conseguiu fazer uma partida razoável, né? Gabriel Xavier e David Duarte acho que fizeram um bom jogo também. E Thiago, né? Que conseguiu lutar muito, acho que a Severo também, enquanto esteve em campo, conseguiu minimamente fazer o seu papel, né? Mas Rodrigo Nestor esteve abaixo, para mim Jean Lucas também esteve abaixo, Sanabria sumido, né? Ademir, apesar de ter conseguido algumas escapadas, não foi o Ademir que a gente imaginava que seria, né? E a gente termina a cereja do bolo é nós perdermos esse clássico com uma falha grotesca, tenebrosa, ridícula, né, do Rezende. Infelizmente, a gente pagou pela ideia de Rogério Ceni, né, de entrar com o Rezende de lateral esquerdo. É bem verdade que se Rezende tivesse entrado de zagueiro, talvez a falha tivesse acontecido da mesma maneira, não dá pra gente cravar. Mas, infelizmente, Rezende é esse jogador, né, que pode fazer uma partida muito boa e na outra ele pode simplesmente entregar, né, um clássico como ele fez na partida de hoje. E o Vitória não fez um grande jogo, tá? O Vitória fez um jogo apenas competitivo, correu muito, né? O Vitória bateu demais, eu também acho que faltou isso um pouco ao Bahia, né? Um clássico, o Bahia tomou 2 amarelos, velho. 2 amarelos, o Bahia fez pouca falta, o Bahia parou pouco o jogo, né? Eu acho que o Vitória fez 20 faltas. O Vitória fez 20 faltas contra 8 do Bahia. Né? O Vitória fez 20 faltas. O Vitória bateu muito. E a gente, evidentemente, não teve a mesma intensidade, né? Não jogamos com a mesma gana, né, que o Vitória terminou jogando no jogo de hoje, né? Para mim, um time fazer 20 faltas e o outro fazer 8 faltas, né, é um absurdo. Luque Luciano, o Vitória sabe jogar clássico, a verdade é essa. Luque, eu não concordo com o que você está falando, não. O Vitória tinha um bom tempo que não vencia o clássico, né? Bavi, já eram 7 jogos, né? Que Vitória é esse que sabe jogar clássico que não ganhava 7 jogos? Entendeu? Então, assim, quando o Bahia perde um clássico, é muito fácil a gente falar isso, nessas frases feitas de o Vitória sabe jogar clássico. O Vitória tava 7 Bavi sem ganhar o Bahia, pô. O Vitória tava 7 Bavi sem ganhar o Bahia. O Vitória perdeu pro Bahia com um jogador a menos desde o primeiro minuto na Fonte Nova. Que Vitória é esse que sabe jogar clássico? Então, assim, eu não sou muito adepto dessas frases feitas, tá? Eu discordo de você em relação a essa frase. Eu acho que o Vitória jogou hoje melhor. Eu acho que o Vitória hoje teve, né, uma capacidade melhor de física, né? Se impôs em relação ao Bahia fisicamente. Como eu disse, fez muitas faltas, né? Conseguiu, de alguma maneira, se impor dentro do seu estádio, dentro dos seus domínios. Mas essa ideia de que
o Vitória sabe jogar clássico. O Vitória tava 7 jogos sem ganhar um Bavi, porra. Aí só porque o Bahia perdeu esse jogo agora, que fez um jogo ruim, o Vitória foi melhor hoje, a gente vai dizer que o Vitória sabe jogar clássico e a gente não sabe jogar clássico? Enfim, o Vitória, inclusive, fez um jogo muito ruim, na minha opinião, pô. O Vitória, as principais... O Vitória teve 3 chances claras no jogo, velho. 3 chances claras no jogo, né? 2 entregadas pelo Bahia e um cruzamento de Cáceres aleatório, que o Bahia falhou na marcação mais uma vez, né? Ficou ali uma decisão entre Arias e Acevedo. Dudu se antecipou, chutou e o Ronaldo pegou. Tirando isso, o Vitória não produziu mais nada no jogo, velho. O Vitória só se defendeu, né? Só marcou muito, fez muita falta, bateu pra caramba. E quando teve... E jogou no erro do Bahia. Né? O Vitória jogou no erro do Bahia. E o Bahia, né, com todos os problemas que a gente já sabe fora de casa, com todos os desfalques, né? Um Bahia que sem 5 jogadores titulares no jogo de hoje, a gente não conseguiu resistir, né, a maneira que o jogo se desenhou. A gente tá aqui, velho, obviamente, falando de um clássico que se talvez a Rezende não tivesse cometido aquela falha, o jogo tinha terminado 1-1. Tudo bem, o resultado não teria sido dos melhores, mas também não teria sido uma catástrofe, né? Também a gente não estaria aqui, de repente, execrando, né, o Bahia, ou execrando todo mundo como se fosse uma terra arrasada. Enfim, é complicado, né? É muito difícil, de fato, ter equilíbrio depois de uma derrota como essa no clássico, né? Ninguém gosta de perder, principalmente perder clássico. É muito duro, né? Tô muito chateado, tô muito puto, né? Vou ter que pagar um monte de aposta aí que eu fiz, né? Com torcedores do Vitória, né? Fiz aposta de cesta básica, inclusive ao vivo lá na Bahia FM com Yuri Figueiredo, enfim. Coisa do futebol, né? Coisa do futebol. E acho que a partida de hoje, espero, na verdade, que a partida de hoje tenha servido para poder a gente abrir os olhos em relação a Rezende, né? É um jogador, velho, um jogador útil que faz uma partida boa e depois entrega um jogo como a Rezende entregou, não dá. E Arias também, vou te contar, né, velho? Eu tô ficando de saco cheio de Arias essa temporada, né? Inclusive, eu acredito, né, seriamente, que o Bahia tem que pensar 10 vezes antes de definir se vai renovar o contrato de Arias ou não, sinceramente. Né? Um cara de 33 anos, velho, né? Copa do Mundo nas costas. Nos últimos 8 pênaltis que o Bahia sofreu, 3 foram cometidos por Santiago Arias, velho. 3 pênaltis bobos, né? Teve aquele pênalti do Ceará que, para mim, tem discussão, mas enfim, ele foi no mínimo imprudente naquele lance lá no Castelão contra o Ceará. Aí o pênalti idiota hoje no Barradão, né? Um cara de 33 anos, velho, meter a mão na bola de novo daquela maneira, né? Para mim, de fato, eu tô perdendo a paciência, tá? Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo.